No vídeo de hoje a gente vai fazer juntos aqui um crossover passivo para 4 frequências diferentes. Você vai aprender como definir o valor do capacitor, como construir o indutor para cada região de uma maneira prática, sem gastar praticamente nada. Você vai aproveitar todo esse material. Nosso canal tem essa pegada aí de reaproveitar materiais para ajudar no nosso dia a dia. Então, por acaso você é novo por aqui, eu já faço esse convite para você fazer parte de nossa família. Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Engenho da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Para você que quer fazer o uso do filtro passivo e está com dificuldades na construção do indutor, eu vou passar de uma maneira logo clara as 4 frequências diferentes e o que é que define o valor de cada componente, como você também construir o indutor de uma maneira prática. Com o uso de apenas 3 componentes, a gente vai construir esse crossover. Então, eu vou fazer testes aqui na prática. A gente está com um circuito aqui ligado, vou usar um drive 405 aqui e vou fazer o teste com os indutores na prática e vou falar também o valor do capacitor para determinadas regiões, como você escolher determinado valor, para determinado corte específico, que a depender do seu falante que você quer fazer. Por exemplo, você pode usar o mesmo filtro aqui para a região de médio grave, tanto para as regiões de médio agudo. Um filtro para agudo vai precisar apenas de resistor e capacitor. E se você vai fazer o do sub, só vai ser indutor e capacitor também. Muda de região para região o valor do componente. Então a gente vai entender isso na prática. Eu coloquei esse aparelho aqui para receber o áudio que a gente vai gerar através aqui, o ruído rosa vai passar aqui. Depois da aplicação dos 2 filtros, o high pass e o low pass, a gente vai ver aqui o que é que sobra aqui das frequências. Lembrando que não é um equipamento RTA, não é um microfone RTA. Foi o melhor microfone que eu consegui para fazer esses testes aqui para vocês terem a noção do som e também visualmente do gráfico, o que é que muda com a aplicação do filtro e sem a aplicação do filtro. Então já vou deixando logo de conversa, esse vai ser o primeiro teste. A gente vai inserir, no caso, o nosso filtro aqui. Apenas antes está o capacitor, que no caso está sendo usado 2 capacitores aqui para somar e dar o valor de 1. Se você é um de nossos inscritos já veterano, já deve ter visto aí o vídeo que a gente fala específico dos melhores tipos de capacitor para usar nessas aplicações, para ter uma maior durabilidade do seu sistema. Então, é um vídeo falando basicamente só mais sobre o capacitor. Nesse caso aqui a gente vai mais a construção geral do filtro. Então eu vou colocar aqui o ruído rosa para a gente colocar, entender a funcionalidade. Vejam só. Quando eu inseri o filtro, vocês vão notar o seguinte, que esse gráfico aqui na parte mais das frequências mais altas, ele vai ter uma queda significativa por conta de ser muito perceptível no som. Então a gente vai analisar isso na prática. Aqui está sendo ligado diretamente sem a bobina, vejam só, direto no capacitor. Eu vou aumentar o volume e vou passar para esse ponto aqui. Na sequência eu vou passar para esse ponto aqui. O que é que muda? Eu deixei 2 pontos diferentes para a gente entender a atuação do filtro quando você coloca mais fios. Então se você coloca mais fios, ele vai cortar mais as altas frequências. Responsável pelo corte das baixas frequências são os capacitores. Então você tem o capacitor atuando nessa parte aqui, fazendo esse corte das baixas, e você tem o filtro da bobina aqui, que seria esse camarada aqui, o L1, atuando nas altas. Então, quanto mais fio você colocar, mais esse corte de alta frequência vai descer. Então é interessante para, por exemplo, se for no caso do subwoofer, no caso do médio grave. No caso do drive, a gente tem o uso de muito pouco fio e eu vou demonstrar isso aqui na prática como fica. Vamos lá, galera, para vocês verem. Vejam só a mudança, viu? Então aqui dá espalhamento porque esse fio é esmaltado, eu raspei bem pouco aqui. Mas vocês observem a diferença quando eu encostar um no outro aqui, veja só, e desligar o filtro, olha. Observem a mudança aqui, logo nesse começo dos gráficos aqui, dos 10
dos 10K, por exemplo, aqui nessa região aqui, dos 10K, por aí, 8K, o quanto esse filtro vai fazer da queda. Vejam só, reparem, quando eu botar aqui, ele vai estar dando o máximo do corte da construção dele aqui, mas quando eu é muito perceptível a diferença. A gente tem problemas com diretrizes do YouTube, não pode estar colocando músicas, principalmente eu tenho dificuldade para estar colocando pedacinhos de música, mas a diferença gente no ruído rosa é muito perceptível. Então o filtro nada mais é do que dois componentes apenas, um capacitor e um indutor. O indutor, esse indutor aqui em específico, eu posso desmontar para vocês verem que não tem mais nada além de fio de cobre aqui dentro. Perguntaram já se poderia ser construído de fio de alumínio. Pode, e inclusive esse aqui também é construção de fio de alumínio. A diferença é que na hora dos terminais de você soldar, o alumínio não pega solda. Então você tem que fazer um terminalzinho de cobre para pegar solda. Mas o efeito é o mesmo e a depender da quantidade de fio, barra as mesmas frequências. Vou tentar fazer um teste aqui para vocês verem. Aqui é a solda justamente do alumínio que falha. Às vezes fica falhando aqui por conta de ser alumínio. Então o filtro, a funcionalidade dele da parte da bobina é fazer esse corte da alta frequência. Então o tamanho dele, por exemplo, vai ser proporcional ao RMS que você quer. Por exemplo, quando você vai usar um filtro desse para uma faixa de sub, esse fio, consequentemente, tem que ser grosso para poder passar toda essa tensão RMS e não ter muita perda aqui. Na medida que esse fio é grosso, para você alcançar um filtro mais eficiente aqui, de alta frequência, por exemplo, no caso dos médios, graves e do sub aqui. Vamos aqui. No caso do sub, por exemplo, para você alcançar um filtro muito eficiente aqui, com um fio bem grosso, ele tem que ficar grande. Ele vai ter uma perda de energia no próprio núcleo aqui, então ele aquece. Se você colocar um fio muito fino, você vai conseguir o resultado do corte, mas ele não vai aguentar passar tanta tensão, tanta corrente RMS ali do amplificador, por ser muito fino o fio. Então, proporcionalmente a potência do circuito em si, por exemplo, um amplificador com 1000 RMS, você vai distribuir para todas essas faixas de frequência, então o filtro do sub sempre vai ser o maior. O filtro do agudo aqui, do médio agudo, vai ser menor. Esse aqui, inclusive, eu tirei de automático de motor de partida de carro. Tem vários tipos de automático de motor de partida de carro, fiquei sabendo há pouco tempo. E ele tem essa pecinha de cobre dentro, que eu dei umas marteladas e consegui tirar ela inteira. Eu vou mostrar para vocês aqui, apenas eu só desmontei um pouco as voltas de fio, porque tinha quebrado o fio bem no pezinho, mas a quantidade de fio já foi suficiente para fazer esse corte de frequência que vocês estão vendo aqui. Então, isso é um motor, um automático de motor de partida de carro que já estava com defeito, que estava jogado no mato. Então, nas oficinas elétricas, a gente pode encontrar isso aqui e os caras vão acabar dando mesmo. Você pode fazer reaproveitamento, já tem uma quantidade de cobre considerável para fazer um filtro bem eficiente. Você pode fazer o uso também de vários outros tipos de transformadores residenciais que tem um núcleo parecido um pouco com esse, que tem aquelas chapas de ferro, deixando as imagens vocês acompanham. Ao tirar aquelas chapas, o núcleo vai ficar assim. Então, bem parecido com esse. Você, por exemplo, os dino-break, os de estabilizadores de computadores bem antigos, que já estão obsoletos, já estão indo para ferro velho, aqueles transformadores vai dar também para fazer o reaproveitamento dos fios de cobre ou de alumínio para fazer a construção dos filtros, sem problema nenhum. Qual a dica que eu dou? Como existe uma imensidão de tipo de alto-falantes, então assim ficaria muito difícil eu dizer, olha, tantas voltas de fio para tal tipo de alto-falante, tantas voltas de fio. Então o que é que fica interessante aqui? A cada 50, digamos, espiras, a partir de 100 você vai, num diâmetro aqui tem mais ou menos 1,5 cm aqui. Esse buraco aqui no meio, tem mais ou menos 1,5 cm. Então, você pode pegar até um cano PVC, daquele cano de água de meia polegada. Cano fininho, da grossura disso aqui. E você enrolar com cuidado, botar umas barrazinhas na lateral, enrolar, se você não tiver o carretel. E você vai enrolando. Quando você chegar a 100 espiras, você pode deixar um terminalzinho. Você vai, enrola mais 50. Você deixa outro terminalzinho.
e você enrola mais 50, deixa outro terminalzinho. Você faz os testes de acordo com o seu falante. Quando você vê o corte, desse aqui com 150 espiras, com 300 espiras, com 200 espiras ficou bom. Não vai mais do que 300, do que 400 espiras dos filtros mais, digamos, os que precisam de mais é o de sub aqui. Então, com 300 espiras a gente já fez teste. Tem um vídeo falando só sobre ele especificamente, eu mostrando na prática a atuação desse filtro do sub aqui. A junção dos quatro seria simplesmente todos os positivos aqui, galera. Aqui, que coisa legal é. Todos os positivos. E aqui o negativo aqui, vejam só. De todos aqui. Simplesmente junta. Ó, os negativos aqui, ó. Dos falantes, ó. Todos os negativos juntos. Então eu tenho o agudo, o médio agudo, o médio grave e o woofer. Aqui, né? A depender do corte aqui que eu der, fica até subwoofer. Não tem problema nenhum. Agora, você tem aqui o positivo de entrada geral, no caso, né? Aqui a gente tem a entrada de sinal geral do amplificador. E a gente tem o negativo do amplificador. Todos os negativos dos falantes são juntos. Só os positivos aqui vai passar pelos filtros. Então, no caso do agudo, que seria o Super Tweeter, um drive de titânio, você vai ter apenas um capacitor com um acréscimo de um resistor. Esse resistor para dar uma diminuição um pouco do som. Tem alguns outros filtros, algumas ordens a mais, e você consegue ver até mais componentes. Só que esse aqui é uma forma simplificada que você consegue um resultado muito bom, um resultado bem satisfatório. Então, no caso dos capacitores aqui, a gente começando, por exemplo, pela região das altas aqui, a gente predefiniu esse valor aqui com 2,2 microfarads. Aqui, esse do drive aqui, eu já fiz testes também, a gente já viu aí que a gente colocando um capacitor de 47 microfarads, o drive, se colocar um alto-falante no lugar, o alto-falante mexe, então passa grave. Então, eu aconselho, galera, por mais que você tenha processador de 20 microfarads para baixo, se você não tiver processador, até 10 microfarads é mais que suficiente para ficar um som muito bom. Já testei com algumas músicas, não perde nenhum som você usando apenas 10 microfarads de maneira nenhuma. Então você, aqui digamos, a gente tem uma faixa entre 10 e 20 microfarads aqui, ó. Digamos aqui entre 10 a, no caso, 20 microfarads. Nesse caso aqui. Já esse outro aqui, que é o corte do médio grave, óbvio, a gente vai ter que subir isso aqui. Então a gente vai ter que subir. Digamos, aqui não vai ser no mínimo 20 a pelo menos 40, digamos assim. De 20, por exemplo, a 47, porque não tem o 40 exato, você pode encontrar até de 22 e fazer uma associação. Vamos aqui. Então eu tenho aqui de 20 a 47. No caso do sub aqui, o vídeo é bem completo. O vídeo é bem completo aqui. A gente faz testes apenas com o indutor e já corta bem as frequências altas. Só que quando a gente coloca o capacitor aqui no filtro, no vídeo do filtro do subwoofer, vou deixar o card aí para você assistir esse vídeo separado. Você vai analisar que com a colocada do capacitor filtra bem mais e dá uma característica de subwoofer. Então, se você tiver um médio grave aqui legal, que desça bem, você pode usar um filtro com capacitor. Se não, apenas com indutor já vai servir. Já vai ficar muito bom o resultado. Nesse caso aqui, então, a gente tem os dois filtros dos médios são iguais. Observem a ligação aqui. Médio agudo e médio grave, eles são iguais, são capacitores e indutores. O que é que muda? O tamanho do indutor, porque por conta do médio grave passar mais energia, você precisa colocar um fio mais grosso. Vai fazendo os mesmos testes, enrola 150 voltas, coloca um terminal, enrola mais 50 ou mais 70, enrola, bota outro terminal. Depois de você estabelecer que com 200 volts, por exemplo, com 250 volts, ficou o corte bom para seus médios, perfeito. É esse aí que tem que ser nos seus médios. É se fazendo testes que se aprende, se chega nos resultados ideais. A gente necessariamente não é questão de copiar, a gente se adequa aos projetos para nossa realidade. Galera, é importante deixar claro que mesmo você que faz o uso de processamento digital, qualquer outro tipo de processamento
de áudio crossover analógico digital, o uso do filtro, digamos que é indispensável. Você tem mais uma segurança no seu sistema, suas caixas vão ficar protegidas de possíveis surtos dos amplificadores. Então quando você pega uma caixa de uma empresa renomada, ela tem os filtros lá. Mesmo fazendo uso dos amplificadores de altíssima qualidade, mas mesmo assim tem o uso dos filtros. Os filtros é fundamentais para que você tenha uma maior fidelidade no produto final. Para quem não tem condições de ter um processamento, um processador, um crossover analógico, aí se torna uma coisa que você não tem como você realmente não usar. Você vai evitar de estar dando defeito nos drives e assim por diante, nos alto-falantes de médio. Você vai ter melhor aproveitamento dos seus falantes em si e assim, consequentemente, também dos amplificadores. Porque quando você tem tudo trabalhando ali em conjunto, na mais perfeita harmonia, a coisa flui da melhor forma. Então você vai sim aproveitar mais esse equipamento que você tem aí. Quando você coloca no drive de fenólico, o som que ele tem que trabalhar. Quando você coloca no Super Tweak, apenas o que ele tem que receber. Quando você coloca no sub, apenas... Imagina o sub vir aquele gravão para bater e aí daqui a pouco ele tem que sair voz também. Então ali vai comprometer, ele vai ter que fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, vários sons diferentes. Então quando você coloca ele apenas para fazer o rendimento dele é incomparável, muito maior, muito melhor. Acaba também não aquecendo seu sistema. Claro, tudo tem limite, mas os componentes estão aí, são coisas práticas. Capacitores, no vídeo que eu faço sobre capacitores eu deixo muito bem claro. Aqui inclusive são dois capacitores de ventilador que eu estou fazendo uma associação deles em paralelo para aumentar a capacitância deles. Então quando eu ligo dessa forma eu aumento a capacitância, nada a ver com a tensão. A gente tem dois valores nos capacitores que é importante a gente deixar bem claro. Que um no caso seria a tensão, que ele vem geralmente especificado com V. Então você vai ver nos capacitores geralmente aqui, por exemplo, 250 V. E você, aí por exemplo, ele está lá com, por exemplo, 2,2 microfarad. Se ele tiver assim, aí por exemplo, se tiver um com 100 V, 2,2 microfarad. Qual a diferença desse para esse aí? O corte da frequência vai ser o mesmo. Você vai precisar usar muita tensão quando seu amplificador é muito forte. Aí, em todos os capacitores, segue essa regra aí. Quanto maior a tensão, digamos que mais RMS vai poder passar por ele. Quanto maior a tensão, digamos que mais RMS passa. Quanto maior a capacitância, mais banda de frequência passa ou impede de acordo com a forma que você liga ele. Então o capacitor tem essa magia na funcionalidade dele que, digamos que, da forma que você utiliza ele no circuito, como por exemplo aqui. Aqui você tem um corte das frequências da parte das altas frequências. Aqui você já tem um corte das baixas frequências. É o mesmo componente. Mudando a forma de ligar, você muda o resultado. Então, o circuito simples, no resistor aqui e um capacitor na alta, capacitor indutor média alta, capacitor indutor média baixa, capacitor indutor nas frequências baixas. Muito simples de se fazer. Então, o segredo é esse, é você fazer os testes de acordo com a sua realidade. Inclusive, eu estou precisando de 8 filtros desse. Eu vou correr atrás de 8 automáticos desse de carro, para poder, porque como ele tem a quantidade certa de fio, praticamente, a gente consegue já um bom resultado aqui sem muito trabalho, né? Vou desmontar esse aqui para a gente ver na prática como é a construção aqui sem nenhum problema. E vocês vão ver que não tem nenhuma mágica, não tem nada de anormal. Vou desligar aqui para vocês verem novamente. Ele até desmontou aqui, mas não tem problema não. Vou ligar aqui para a gente... Tá folgado aqui. O filtro tá funcionando aqui. Eu vou tirar agora as voltas. No caso desse automático aqui... Eu notei aqui que ele já tinha, desde o começo, que ele tinha 2 bitolas de fio. Então ele tem esse fio aqui, mais ou menos da grossura de uma agulha, dessas agulhas de seringa para 10 ml.
Eu não tenho parquímetro aqui para medir aqui, infelizmente, no momento, mas vocês estão conseguindo mais ou menos ver aqui pela grossura do meu dedo, a grossura do fio. Então, a depender da faixa de frequência e da potência, o fio vai engrossar, mas aqui um fio dessa grossura aqui já está mais que o suficiente. Eu vou tentar desenrolar aqui sem nenhum problema. Veja só, galera, olha. É apenas fio de cobre, não tem outra coisa aqui a não ser fio de cobre. Então, quando eu tirei aqui, eu fui vendo, aí estava quebrado, eu precisei desenrolar Quando eu tirei ele da blindagem, ele tem uma espécie de blindagem metálica, esse automático. Vou deixar as fotos aí para vocês verem. E quando eu tirei, aí quebrou no pezinho, eu tive que soprar. Eu coloquei aqui, ó, em até só passado mesmo, tirei um pouco do esmalte do fio. Vamos lá aqui, vamos cortar esse danado aqui que é pra gente ver na prática. E galera, essa parte do fio já é mais grosso. Então veja só que não tem nenhum segredo. Eu vou tirar esse fio aqui, veja só aí. Olha a quantidade de fio. Nem muito fio é. E já é bem, né, considerável o corte, veja só. E interessante, fio também é comprado pelo peso. Vocês que querem comprar fio novo, compra pelo fio novo, assim, manda a bitola do fio e pelo peso você compra a quantidade de fio que você quer. E geralmente é assim que fazem a manutenção dos transformadores. Pega o fio já queimado e eles não medem pelo tamanho, eles pegam pelo peso e fazem aquela estimativa ali. Então aqui tá aqui. Vamos colocar aqui mais uma vez, só nesse aqui, pra gente ver que tá funcionando ainda. Que é o esmalte, galera. Deixa eu ver se eu descasco aqui um pouquinho. Agora sim, agora vai. Então apenas fio, como eu havia falado. Vejam só, vou terminar de desmontar aqui o resto. Ó. A gente até tem uma base da quantidade do fio, ó. E aqui eu vou acabar arrumando mais, como eu falei, eu tô precisando de 8 desses que eu tenho. Infelizmente, no meu caso eu vou precisar comprar pino, vou precisar comprar algumas outras coisas. Então eu prefiro, no caso, fazer o uso desse filtro enquanto eu não vou comprar os pinos para colocar nas caixas. No meu caso, eu preciso de uma caixa só sair 3 vias para colocar o agudo, o médio agudo e o médio. Aí como eu teria que colocar em todas as caixas um pino que passasse essas vias todas, o gasto seria maior. Com esses filtros eu resolvo o problema. Até então eu estava fazendo corte específico no processador, só apenas no processador. Para quem não tem, isso é quase impossível. Faz, mas fica dando defeito nos drives. Nesse caso aqui, com o uso de apenas fio, né? E a gente resolveu o nosso problema, né, galera? Esse aqui é a mesma coisa, não vou desmontar porque não tem necessidade. A diferença é que o fio desse aqui é de alumínio, então dá para fazer. A questão também do núcleo, não precisa colocar o núcleo aumenta mais esse efeito, mas a partir de um certo ponto ele causa uma oscilação no som, fica perceptível para os mais exigentes, mas assim, o filtro é sem o núcleo, é com o núcleo de ar, do mesmo jeito que está aqui, apenas enrolado, assim, só um carretel, você pode enrolar até num canozinho da grossura disso aqui, pronto, vai resolver seu problema sem nenhuma dificuldade. Então ficou muito claro no uso do capacitor, no uso do filtro aqui, a funcionalidade. Se repete o mesmo filtro para as determinadas faixas aqui, exceto o woofer e o agudo. Médio agudo e médio grave é o mesmo filtro, só muda a quantidade de fio para cada corte. Quanto mais fio, mais vai cortar a frequência alta. Quanto maior o capacitor, mais vai deixar passar a frequência baixa. Então, essa junção de um e de outro é que vai dar o seu corte específico. Você pode replicar isso várias e várias vezes, depois de você encontrar o qual é o correto de você usar de acordo com os alto-falantes. Vou deixar os cards aí com os outros vídeos, sequência a esse tipo de assunto aqui, cada vídeo específico,
o do sub, os que eu já falei sobre médio, alguma coisa, para você, antes de fazer o seu, você dá uma olhada também lá os testes que a gente fez aqui. Esse vídeo aqui espero ter tirado muitas dúvidas de vocês aí. Se ficou alguma dúvida, que às vezes fica alguma dúvida ali, alguma coisinha, coloca nos comentários aí, eu tô sempre dando uma lida. Galera, tem vezes que o tempo aqui é muito corrido, acaba que fica meio curto pra gente estar gravando uns vídeos, editando, a gente não quer fazer um trabalho, digamos, de qualquer forma. Tem que passar uma mensagem aí para vocês consistente, de uma forma clara e objetiva. Então, mas eu vou retomar essa questão das gravações dos vídeos aí. Agradeço demais o apoio de todos vocês. É um número incrível, galera. Pra mim, aqui que sou do interior, tá alcançando esse número aí, alcançando outros países aí que acompanham nosso conteúdo. E eu sei que nosso conteúdo aqui na plataforma é uma coisa que vai ficar pra sempre. Eu agradeço demais também a oportunidade que a plataforma nos dá de nos aproximar. Eu aqui, você aí do outro lado. O canal não é meu, o canal é nosso, o canal não é nada sem vocês. É vocês aí do outro lado que fazem o canal acontecer, assistindo nossos vídeos, compartilhando, dando esse like. Por acaso você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não deu esse like, já deixa logo aí. Tem que intimar, galera. Eu não tenho costume de estar pedindo muito assim não, mas deixa esse like que isso incentiva, torna o nosso conteúdo mais relevante aí. Então eu agradeço demais a participação de todos vocês aí. Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, fica todos com Deus, valeu galera!